boa noite. A paz do Senhor Jesus. Vamos adorar ao Senhor nesta noite, amém? Com todo o nosso ser, com todo o nosso coração. Ele é digno de toda adoração, aleluia, glória a Deus. Com alegria, hosana nas maiores alturas, ao Rei da glória, ao Rei dos reis, Senhor Jesus, aleluia. Contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana,
Hosana nas maiores alturas. A Ti toda honra, Senhor, toda glória, toda majestade, Senhor, que lhe é devida. A Ti fazemos um trono de adoração, Senhor, e reconhecemos o quanto Tu és, Pai amado, Senhor das nossas vidas, Senhor das nossas casas, Senhor das nossas famílias. Aleluia, 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 aleluia. Hosana a Ti, Senhor, aleluia. Hosana a Ti. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para nos libertar, tem poder para nos dar uma vida nova em Sua presença, em nome de Jesus. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Oh Deus que salva, vem sobre nós nesta noite. Move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Salva, Senhor, salva este povo. Salva, Senhor amado, este bairro chamado Servinho, aleluia. Jesus, salva, Senhor, a cidade de Sales. Em nome de Jesus, Pai, aleluia. Nós anunciamos o Teu nome nos quatro cantos dessa terra. Glória a Deus, aleluia. Me aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir Teus passos. A Ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre
e autor da salvação, da morte vencer, sobre a morte vencer. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo quer brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Louvado é teu nome, Senhor Jesus. Glória a Deus, Senhor. Aproveitamos, Senhor, todas as chances que nos são dadas, Senhor amado, diante da tua presença. E queremos dizer que nós queremos estar mais e mais e mais e mais próximos de ti, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Atrai-nos, Senhor. Atrai-nos, Espírito Santo de Deus, para o centro da tua vontade, para o centro do teu querer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, Nem que nem que seja, seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Grite na presença do Senhor. Aleluia. Se tiver que chorar, eu chorarei. Você é livre, livre na presença do teu Deus. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Todos juntos, aleluia. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito,
seja a tua vida, Jesus. Jesus, Jesus, aleluia. Jesus, Jesus, o autor da vida, aleluia. Aquele que pode dar, que pode tirar a vida, aleluia. Nós nos rendemos a Ti nesta noite. Nós nos entregamos ao Teu completo, Senhor amado, ao Teu completo controle, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Recebe, Senhor, a nossa adoração nesta hora. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga um glória a Deus aí bem forte. Aleluias. Glórias ao nome do nosso Senhor Jesus. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês sabem que dia foi segunda-feira? Alguém tem noção? Primeiro, que dia que foi segunda-feira? Número? Dia 1º foi terça, dia 31. 31 de outubro. Nesse dia é comemorado duas coisas, né? Uma, Halloween, que não interessa pra gente, mas tem alguma coisa que interessa muito pra gente. Alguém sabe? A Joyce sabe, deixa eu pegar aqui o controle. Que dia que é, Joyce? Dia da Reforma Protestante. E eu quero falar um pouco sobre isso, uma das coisas, né, que envolve a reforma. Bom, se não fosse por esse dia, não estaríamos aqui hoje dentro de uma igreja evangélica. Estamos aqui porque no dia 31 de outubro do ano de 1517, Martinho Lutero começou a Reforma Protestante. Quantos já ouviram falar sobre isso? Martinho Lutero foi o homem que começou tudo isso que a gente está vivendo, começou com Martinho Lutero. Martinho Lutero pertencia à igreja da época que era a única igreja que era a Igreja Católica Apostólica Romana. E ele, lendo e vendo algumas coisas, ele percebeu que tinha algo errado naquilo que estava dentro da palavra de Deus e naquilo que estava sendo praticado. Então ele começa a Reforma Protestante. E ele faz 95 teses, refutando tudo que estava errado dentro da igreja da época. Amém? Até aí? E aí eu quero falar sobre um dos 5 pilares. Dentro dessas 95 teses, depois de Martinho Lutero, vieram mais pessoas que continuaram a fazer a Reforma Protestante. E aí fizeram as 5 solas que a gente conhece. Mas antes, estou esquecendo de uma coisa, precisamos orar, né? Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor tem nos dado. E agora nós te pedimos, Senhor, nos dê a Tua palavra, que a Tua mensagem seja transmitida aqui de forma audível e clara, que não haja nenhuma interferência, nenhum ruído para atrapalhar essa mensagem de ser transmitida. Que essa mensagem possa produzir realmente frutos, que as pessoas possam ser tocadas, possam ser restauradas, que essa mensagem fale a cada coração e a cada necessidade para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém? Então vamos lá. Existe as 5 sola. Alguém já ouviu falar sobre isso? 5 sola? Por quê? Primeiro, por que sola, né? Sola vem do latim, que era a língua como se a gente tivesse hoje uma língua universal. Qual é a língua universal hoje? Que todos os países falam, geralmente? O inglês. Na época era o latim. Então veio esse sola, quer dizer só. Então é sola escritura, que é somente a escritura. Solis Christus, somente Cristo. Sola gratia, só a graça. Sola fide, só a fé. E soli deu glória, somente a Deus a glória. E hoje eu quero falar, o tema da mensagem é sola o que aí? Escritura. Vamos falar um pouquinho de latim. Sola Scriptura. Amém? Hoje nós vamos falar sobre isso, porque tem a ver com a reforma. E também, durante essa semana, até estudando mesmo ali na faculdade,
eu descobri coisas que até eu e o pastor Samuel estamos ali fazendo curso de teologia e descobrimos coisas que não tínhamos ainda conhecimento a respeito da Escritura, a respeito da Bíblia Sagrada, que quase ninguém hoje mais traz, hoje tem até no celular. Mas descobri grandes coisas. E começando, a falar sobre só a Escritura, eu quero começar com esse slide. Reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita. Então, quando Martinho Lutero começou a fazer a reforma, a primeira coisa que ele começou a analisar foi a Bíblia. E por isso que ele começou a ver coisas que estavam erradas. E aí, essas 5 solas, o primeiro ponto é somente a Escritura, somente a Bíblia. Então nós reafirmamos que a Escritura é inerrante, ela não erra. A Bíblia não tem nada de errado. Você pode olhar e não entender, porque você ainda não está olhando no todo. Porque não tem nada errado dentro da Bíblia. E muita gente tem usado, às vezes, as coisas que, entre aspas, eles parecem errados justamente para tentar confundir. Mas só entra em confusão quem não tem o conhecimento e quem não lê a Bíblia. Então, o meu intuito hoje é que todos nós saímos daqui hoje. Todos nós vamos sair daqui hoje. Mas com fome, com desejo de chegar em casa e a primeira coisa que a gente vai fazer é ligar o Fantástico. Não. Embora seja hábito de alguns, mas eu queria que todo mundo saísse daqui hoje querendo ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, porque a gente vai aprender coisas daqui extraordinárias e ver o quão importante. Isso aqui é como se fosse ouro, meu irmão. Isso aqui é um ouro para você. Isso é ouro, isso aqui vale mais do que qualquer coisa que existe neste mundo. Então, a Bíblia é a única fonte de revelação divina escrita. Tudo o que Deus queria revelar está dentro da Bíblia, está dentro da palavra de Deus. Amém? A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. É na Bíblia, meu irmão, que você vai aprender a importância da nossa salvação. É na Bíblia, meu irmão, que você vai entender qual é o comportamento de um cristão. É dentro da palavra de Deus. Se tem hoje cristão tentando viver uma vida diferente daquilo que é o comum, é porque está longe, é porque perderam a Bíblia. Perderam o hábito e o costume de ler a mensagem, a palavra de Deus, meu irmão. Perderam, e isso é triste. Compreender a centralidade das Escrituras é reconhecer que ela é a única fonte para conhecer quem Deus é e o que Ele espera de nós como seus discípulos. Compreender a centralidade das Escrituras é a fonte para a gente conhecer quem Deus é. Todo mundo tem noção de quem Deus é? É claro para você quem Deus é? Se você não consegue definir Deus, eu vou te garantir, o que está faltando na sua vida é isso. É ler a palavra de Deus. Porque você mergulhando nisso daqui, você consegue entender quem Deus é e o que Ele espera de cada um de você como discípulo. Você sabe qual é o seu propósito, para que você está nessa terra? Você tem isso claro na sua mente? É claro o que você deve fazer como um discípulo do Senhor, como um seguidor do Mestre? É claro isso para você? Se não está claro, volte para a mensagem, volte para a palavra de Deus. Lutero, ele leu 2 textos em especial, para poder ele começar a se inquietar e começar a questionar as coisas. O primeiro texto é esse, Romanos 1,17, diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A primeira coisa que fez Lutero se inquietar foi essa questão, do justo vive pela fé. Porque até então estavam pregando algo diferente. Estavam cobrando indulgências, estavam oferecendo um evangelho que não era esse evangelho aqui de Jesus.
de que o justo vive pela fé. E como tem sido difícil hoje ver igrejas, nós temos até exemplos, nosso mesmo, de como é difícil alguém, uma liderança de uma igreja, aprender a viver pela fé. Como é difícil. Mas temos que voltar ao princípio. O justo vive pela fé, porque isso está revelado ali no Evangelho. A justiça de Deus foi revelada no Evangelho. Amém, meu irmão? O outro texto é Hebreus 2, de 1 a 4, que diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiro anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuído de acordo com a sua vontade. Então foram esses dois textos que fizeram ele questionar a sua crença e o que a igreja pregava. Esses dois textos, que para nós hoje é comum, mas ele vivendo ali, porque aquilo ali é como se a igreja tivesse regredido, né? Jesus, ele combate os fariseus justamente da escravidão, do peso que eles colocavam. Passam 1500 anos e a igreja volta a viver escravizando as pessoas, colocando peso, cobrando coisas que não era para cobrar. E Lutero acorda, tem um dia que ele acorda. E a gente vai entender um pouco melhor o quão difícil era ter acesso à palavra de Deus. Somente os sacerdotes tinham acesso à Bíblia. Por quê? Porque não tinha tradução da Bíblia. Eu não sei se vocês sabem, mas a primeira pessoa que começou a imprimir e traduzir a Bíblia foi Lutero. Lutero era um homem, qual nação? Qual raça? Qual país? Nacionalidade? Alemão. Lutero era um alemão. Então ele começou ali a traduzir para o alemão. Então a Bíblia inteira ela era em latim. Quase ninguém conseguia ler. É por isso que eles conseguiam enganar tantas pessoas, porque não tinham acesso a isso que hoje eu e vocês temos aqui tão fácil. Então a Bíblia ela faz com que a gente evite em cair em erros e heresias. É na Bíblia que você não vai ser confundido. É lendo a palavra de Deus que você não cai em heresias, em falsas doutrinas. Como a gente sempre fala, né? Aquele exemplo, como que eu conheço uma moeda ou um papel de valor falso, um dinheiro falso? Como que eu descubro? É olhando para o falso? Não, é estudando a fundo o verdadeiro. Então como que eu não caio em certos contos errados, em certas heresias? É conhecendo a fundo a verdade. E isso tem muito a ver com os nossos dias, né? Um dos lemas do atual presidente que ainda está no governo é: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, está em João 8,32. Mas que verdade? Qual é a verdade que ele está tratando? Qual é a verdade? É a verdade na questão de você não mentir? É não minta e você está liberto? Será que é isso que o texto está dizendo? Será que se eu, a partir de hoje, nunca mais mentir, eu vou estar liberto? A Bíblia não está falando isso. Existe uma única verdade. E qual é essa verdade que eu e você temos que seguir? A palavra de Deus? Também. Mas a palavra de Deus está mostrando Jesus. É conhecendo Jesus que você é liberto. Não tem como uma pessoa que está em Jesus estar presa. Não tem. A Bíblia me garante isso, eu posso afirmar isso. Quem está em Cristo, quem conhece a verdade, quem vive na verdade não é na questão de palavra de mentir ou não, mas a verdade é Cristo.
Porque eu conheço muita gente que nunca mentiu, mas que está presa em alguma coisa e não está liberto. Mas aquele que está em Cristo, aquele que tem Cristo como a sua verdade, e isso é uma verdade absoluta, não é uma verdade relativa. Meu amigo, não tem como você ser preso, não tem como você andar em escravidão. Cristo nos liberta. É conhecendo a Bíblia que a gente evita cair em erros e heresias. É na Bíblia que nós entendemos quem nós somos. É na Bíblia. Olha aqui, o melhor lugar para nos conhecermos e entendermos o motivo da nossa existência é consultando aquele que nos criou. Por meio das Escrituras entendemos o nosso pecado e a nossa necessidade da graça. É na Bíblia que você entende quem você é de fato. Quantas pessoas estão em crise de existência? Quantas pessoas estão aí com tantos problemas emocionais, psicológicos? O que está faltando? Pode estar faltando remédio. Nós não somos daquele tipo que acha que é só entrar na igreja e os seus problemas resolvem. Não, não acreditamos nisso. Mas nós cremos que uma pessoa pode ser, sim, liberta de tantos problemas emocionais, existenciais, quando ela tem um encontro verdadeiro com Jesus. É só isso. É só esse amém aí? Glória a Deus. Aleluias. O melhor lugar para você conhecer quem você é aqui dentro, é na palavra de Deus, porque aqui mostra, aqui é como a gente sempre fala, eu ouço isso desde pequeno, aqui é o nosso manual. Quando você pega alguma coisa nova, você fica com medo às vezes de saber como é que funciona, o que você faz? Pega o manual. Quase ninguém hoje usa o manual, todo mundo parece que já nasce, né? Principalmente as crianças, parece que já nasce sabendo mexer em tudo, mas tem coisa que você só vai ver no manual. Tem coisa que se você tentar fazer, pode ser que você já estrague aquele produto. Meu irmão, consulte o seu manual. Aqui mostra como você deve agir. Aqui mostra como você deve viver uma vida verdadeira. É aqui. Então, o melhor lugar para você conhecer e entender o motivo da sua existência é consultando as Escrituras. E é aí que você vai entender a questão do pecado, é aí que você vai entender a necessidade que você tem da graça, a graça de Deus. Olha o que diz Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão... Aqui está dizendo, pois alguns pecaram. Pois eu pequei. Não, aqui está dizendo, sem exceção de ninguém. Todos pecaram e estão destituídos. O que é destituídos? Afastados, distantes da glória de Deus, da presença de Deus. É na Bíblia que a gente entende essa questão. É lendo a palavra de Deus que você compreende a necessidade que você tem de se voltar para Deus. Porque longe de Deus, você está afastado, distante, porque o pecado te afasta. O pecado faz com que você se torne tão distante. Não é só questão que você errou. Não, o pecado ele faz uma separação. O pecado ele cria um bloqueio entre você e Deus. É por isso que nós precisamos da graça. Olha o que diz Efésios: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça. Não é pagando, não é dando dízimo, não é vindo na igreja, não é nada disso que salva a sua vida. A única coisa que salva a sua vida é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É pela graça que você é salvo. Graça é de graça, meu irmão. Não tem custo, não tem preço. Ele não quer nada em troca. Ele te salvou. Ele morreu numa cruz. E aí depois disso, a gente oferece a nossa vida. Aí a gente fala, não, peraí, eu estou constrangido. Sabe aquela questão que às vezes a pessoa te dá alguma coisa ou faz algum bem para você? A gente está acostumado com isso. Conhecemos uma pessoa que sempre que a gente faz alguma coisa de bom grado, ela faz questão de dar alguma coisa em troca. Ela fala, não é possível. Eu não aceito isso. Você fazer algum bem para mim, eu não pagar nada.
É a mesma coisa que acontece com a gente. A gente recebe algo que era inacessível, que não merecíamos. E aí a gente fica tão constrangido que fala: o que o Senhor quer? Não, eu não quero nada, mas eu vou dar. Eu dou a minha vida, eu vou lá, eu ofereço, eu ajudo o próximo, eu dou uma oferta, eu faço de tudo. Eu acordo mais cedo, eu vou fazer de tudo, porque eu não merecia, eu estou constrangido. Que amor é esse? Que graça é essa que me alcança, quando ainda eu era pecador? Porque eu estava afastado, a Bíblia está dizendo, todos nós estávamos afastados da presença e da glória dEle. Mas aí Ele nos salva pela graça. E aí eu sou muito grato a Ele. Então, outra coisa que a Bíblia faz a gente entender, é na Bíblia que nós entendemos quem Deus é. Quem Deus é? Deus é o quê? Alguém sabe? Ninguém chuta nada? Quem Deus é, Ana? Deus é amigo. Deus é amor. Deus é bom. Deus é companheiro. Deus é pai. Tem até acreditado, Deus é pai, não é padrasto. Não é isso? Deus é pai. Deus é bom, Deus é justiça. Deus é tudo. E aonde que eu entendo e eu aprendo isso? É na palavra dEle. É na palavra dEle. Se de fato amamos a Deus, precisamos desejar ter intimidade com Ele e conhecê-lo. E Deus escolheu se revelar a nós por meio de um livro. Meu irmão, você ama a Deus? Quantos aqui ama a Deus? Levante a mão. Quanta gente que ama a Deus? E quantos estão lendo a Bíblia todo dia? Tem alguma coisa errada, não tem? Espera aí, eu amo a Deus, mas não busco conhecer Ele? Que amor é esse? Esse amor está errado, está com problema. Se de fato nós amamos a Deus, nós precisamos desejar ter intimidade com Ele e conhecê-lo. Como eu tenho intimidade com alguém? Como é que eu consigo? A pessoa vem aqui um dia, eu não sei quem é, não sei o nome, mas daqui a pouco passa alguns anos. Eu já sei o nome da pessoa, eu já sei o que ela gosta de comer, eu já sei a cor que ela mais gosta. Por quê? Porque eu passei tempo conhecendo, eu gastei o meu tempo com a pessoa. E é por isso que eu começo a ter intimidade. Eu começo a ser íntimo. Às vezes, a gente se torna tão íntimo, e eu não estou só falando de casal, não, mas é de relacionamentos, de amigos, de pessoas. A gente conhece, porque às vezes a gente olha o olhar da pessoa, a gente já sabe como a pessoa está. Opa, você não está bem. Eu te conheço, convivo com você, eu sei quem é você. Estou achando estranho, tem alguma coisa errada. E será que a gente consegue ter essas percepções com Deus também? Será que a gente tem essa noção do que agrada a Deus, do que Deus quer de nós, não é? Porque a minha esposa mesmo vive reclamando comigo. Nossa, essa semana mesmo ela falou: olha, meu pai me ligou perguntando se eu queria um pão de queijo, porque ele sabe que a coisa que eu mais gosto é um pão de queijo. O que é isso? É intimidade, ele conhece, ele sabe que agrada. Então ele liga e fala: opa, você quer um pão de queijo? Então ele sabe o que vai agradar. E será que a gente tem essa mesma percepção com Deus? A gente sabe as coisas que devemos fazer, que vai fazer com que Deus se agrade? Porque cada um não é uma coisa generalizada. Deus tem um chamado para cada um. É por isso que você tem um DNA, é por isso que você tem uma impressão digital, não é igual a dos outros, não. Cada um tem uma forma, cada um tem um dom, um talento. Quem foi que deu esse dom, esse talento? Foi Deus. E Ele quer que você use para Ele. Então, quando você usa isso que Deus te deu, Deus, eu tenho certeza que Ele se alegra. Mas quando também a gente não faz, a gente entristece Deus. Mas o que está faltando é a gente conhecer quem Deus é. Então é na Bíblia que a gente conhece quem Deus é. Quem Deus é. Olha o que diz aí, um dos atributos de Deus, que a gente acabou de dizer. João 3,16 é o texto que todo mundo conhece, de cor e salteado. Vou até tirar daqui. Quem conhece João 3,16? Isso aí eu aprendi na escola bíblica,
quando eu era pequeno, acho que eu devia ter 10, 12 anos. Eu sei esse texto, acho que é o texto que todo mundo sabe de cor. Quantos sabem esse texto de cor? Tem pelo menos umas 5, 6 pessoas que sabem. A Noélia também sabe, levantou o dedo. Quis levantar? Levantou ou não? Levantou. Deveríamos todos saber. Meu irmão, a partir de hoje, decore esse texto, porque esse texto é a coisa mais linda e impressionante que existe na Bíblia. E a maior história que tem na Bíblia é esse texto aqui. Isso eu falo sem sombra de... Samuel não vai me contestar, ninguém vai me contestar, acho que nem na internet alguém vai me contestar. Porque diz, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Essa é a maior história de amor que já existiu. Deus, Ele nos ama de tal maneira, de uma forma extraordinária, que Ele tem a brilhante ideia de dar o seu único Filho, para que hoje eu e você não venhamos a perecer, morrer espiritualmente, mas que nós possamos ter uma vida eterna. Aqui está um atributo maior de Deus que eu creio, que é o amor. Aqui mostra como Deus nos ama. Deus nos ama de uma forma, sabe como você pergunta para o seu filho? Ô filho, principalmente os pequenininhos, que tamanho que você ama o pai? E ele faz desse. É isso que os filhos fazem? Desse, do tamanho do universo. Deus ama muito maior do que isso. Muito maior do que isso. Olha outro atributo de Deus. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder. Porque fez o quê? Criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. O nosso Deus, isso aqui ninguém falou, o nosso Deus, Ele é o Criador. É o Criador de todas as coisas, e é pela vontade dEle que tudo existe. Tudo existe. Essas coisas maravilhosas que a gente que mora aqui no interior vê, né? Lá em São Paulo a gente não via nada disso. Esse pôr do sol lindo, né? Eu falo, toda vez que eu estou descendo aqui para o Servinho, eu me encanto, geralmente de dia, né? Que aí você olha para o lado, aquela paisagem, aquele mato verde, sabe, você olha assim e fala, como Deus é bom. E Deus criou tudo isso, e tudo isso só existe porque foi a vontade dEle. O nosso Deus é o Criador. Olha, meu irmão, quanta coisa aqui em poucos minutos que a gente está aqui falando, que está aqui revelado na Bíblia. E você está perdendo tempo em conhecer quem Deus é. Você está perdendo tempo com coisas vãs e não está descobrindo tantos atributos que tem de Deus aqui na Bíblia. Mais um atributo de Deus. Tu, porém, és o Santo. És Rei, és o louvor de Israel. O nosso Deus é santo. Ele é santo. Você tem um Deus, você serve um Deus santo, um Deus perfeito, um Deus que não fala assim, ai de você, se você não trouxer o dízimo na igreja. Deus faz isso com a gente? Não. Ai de você, não, o nosso Deus não faz isso, porque nós servimos um Deus santo. O nosso Deus é o Deus da luz. Não é? Tem pessoas que às vezes não gostam de viajar à noite. Não é difícil para quem dirige viajar à noite, você exige mais da sua vista. Como é difícil. Não é bom quando a gente viaja de dia, até mesmo para ir aproveitando, ver a paisagem, ver a natureza que Deus criou. Então o nosso Deus é o Deus da luz, mais um atributo de Deus. Não pus aqui, mas se você buscar aqui na Bíblia você vai ver. O nosso Deus é o Deus da luz. Ele não é o Deus das trevas. O nosso Deus é um Deus santo, é um Deus puro, é um Deus justo. Não tem injustiça em Deus, não tem. Então é na Bíblia que você entende quem Deus é. Outra coisa que faz a gente entender quem Ele é, na Bíblia entendemos o que Ele espera de nós. Olha aí, aprendemos a viver de forma prática o cristianismo, a amar o próximo, a evitar tudo aquilo que não agrada a Deus, e o mais importante, aprendemos como pregar
o evangelho e fazer discípulos. É na Bíblia, é na palavra de Deus que você aprende o que é cristianismo na prática. Eu tinha um amigo que ele falava, você está indo naquela igreja lá, só que lá não tem o MM. Aí eu falava, MM? O que é isso? É um mão na massa. Falou, aqui na minha igreja tem um mão na massa, porque a gente põe a mão na massa. Então é aqui, na Bíblia, que você aprende como é que você vai se tornar um cristão na prática. Não um cristão teórico. Teórico é fácil. Qualquer um pode acessar aí até mesmo, uma faculdade e vai aprender teologia e você nunca vai praticar nada daquilo que você tem aprendido. Mas é aqui, quando a gente entrega a nossa vida para Ele e a gente começa a estudar, a gente entende que devemos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos na palavra de Deus. E qual é a primeira coisa que a gente aprende? Que devemos amar ao próximo. A nossa vida não é mais de nós mesmos. Quando entregamos a nossa vida a Ele, aprendemos que o nosso dever é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O próximo vem em primeiro lugar. Então é na palavra de Deus também que a gente evita fazer aquilo que não agrada a Deus. Porque a gente sabe, a gente viu, e se você começar a analisar desde o Antigo Testamento até o final da Bíblia, você vai ver quantas pessoas que desagradaram a Deus, quantas coisas erradas que fizeram. Mas mesmo assim, Deus continua amando o ser humano. É uma coisa impressionante, como Deus ama a gente. Porque eu sei quem eu sou. Eu não vou nem falar de vocês, eu vou falar de mim. Eu sei quem eu sou. Eu sei quanta coisa imperfeita que eu faço. Quantas coisas erradas, quantas coisas que eu preciso mudar. Mas mesmo assim eu vejo que Deus me ama. E isso faz com que eu não pare de lutar para me tentar ser uma pessoa melhor. Saber que Deus me ama me motiva a buscar me aperfeiçoar dia após dia. Tem um lema para quem já frequentou o AA ou outros grupos de apoio. Eles falam que é um dia de cada vez. Mas eu lembro que um pastor, ele falou, não é só um dia de cada vez. É uma hora após outra hora. É só por agora. É só por agora. Você sempre tem que pensar isso. Opa, venci mais uma hora. Mais uma hora, mais uma hora. Estou vencendo, estou lutando. Porque eu quero agradar o meu Deus. Eu não quero desagradar a Deus. Eu quero continuar agradando Ele. E o mais importante de tudo, aprendemos como pregar o Evangelho e fazer o discípulo. Porque isso é o que está lá em Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi as últimas palavras de Jesus. Jesus falou, eu quero que vocês façam discípulo de todas as nações. Qual é o nosso dever como cristão? Fazer discípulos. Tenho falado com o Samuel, a gente tem pensado nisso. Precisamos começar a fazer isso. Aqui nesta igreja. A buscar a questão do discipulado. Como é importante a questão do discipulado. Precisamos aprender uns com os outros. E isso é a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Olha o que diz aí também 2 Coríntios 5, 18 e 20. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Olha o que interessante, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por meio de quem? Por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Essa é a minha e a sua missão. Deus, ele faz o apelo, mostrando para o mundo, olha, vocês estavam afastados de Deus, mas hoje, através de Jesus, chegou a reconciliação. Então Deus, em Jesus, ele reconcilia o mundo todo com ele. E aí ele espera que eu e você apresentemos essa mensagem. Agora, eu estou anunciando,
Deus não tem mais raiva de você. Ele quer voltar a ter um relacionamento com você. Se arrependa. Deus está pedindo, reconcilie agora com Ele. É a minha e a sua função fazer isso. Nós temos a função, a obrigação de apresentar a mensagem da reconciliação. Então é na Bíblia que a gente entende o que Deus espera de nós. E Deus espera de nós o quê? Que façamos discípulos. Que anunciamos a mensagem da reconciliação. E aí, para você entender melhor ainda a importância da Bíblia, a gente viu aqui no Antigo Testamento, já pregamos algumas coisas, mas até falei esses dias sobre este homem, Davi, né? Foi acho que a minha última pregação, falei sobre Davi. Davi foi o homem que amava demais as Escrituras. A gente olha no Salmo como ele dá importância, como ele fala da palavra de Deus. Olha aí o que ele diz no Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Eu acabei de falar da escuridão. A palavra de Deus é uma lâmpada, é uma luz que clareia o nosso caminho. Aí eu te pergunto, como que Davi ele teve essa noção? Ele falou da palavra. Que Bíblia que Davi tinha? Vocês sabem? Qual era a Bíblia que Davi tinha? A NVI? A NVT, linguagem de hoje? Revista Corrigida? João Ferreira de Almeida? Que palavra que ele está falando aí? Que Bíblia é essa? Vocês têm noção? Alguém sabe qual era a Bíblia de Davi? Davi ele só tinha a lei de Moisés, o que a gente tem hoje chamado de Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Davi estava falando disso. Alguém já leu esses 5 livros da Bíblia? Gênesis até que é fácil, mas aí você começa lá em Êxodo, aí você vai para Levíticos, aí você vai para Números e você fala, meu Deus, que coisa, para que tem isso na Bíblia? E com isso que Davi tinha, ele tem esse tipo de comportamento. Ele fala, Senhor, tendo isso daqui, tendo a sua lei, que a gente já falou tanto sobre a lei, como era difícil seguir a lei. Eu até falo isso muito sobre a Antiga e Nova Aliança, né? A gente falando que aquilo ali foi imperfeito. Em Cristo as coisas se tornaram perfeitas, Nova Aliança. E Davi tendo apenas isso, que para nós hoje é tão limitado. Imagina você pegando aqui os 5 livros da Bíblia e falando, Senhor, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Olha isso. Olha como Davi, ele compreendia a importância da palavra de Deus. E hoje eu e você temos tudo. Nós não temos só o Antigo Testamento, nós temos o Novo Testamento, nós temos tudo que Jesus fez, nós temos o que os apóstolos fizeram. Nós temos coisas grandiosas. Tem até histórias que não tinha ainda em Davi, que não tinha acesso ainda. Porque a Bíblia aqui, uma coisa a gente lê nessa ordem. O tempo de Davi não é nessa ordem que a gente está lendo, não. É diferente. Então Davi só tinha ali os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí ele fala tanta coisa da palavra de Deus. Outra pessoa que deu importância para a Bíblia foi esse camarada aqui, ó, Jesus. Quando ele é tentado por Satanás, o que ele usa? A palavra de Deus. E Jesus tinha em qual Bíblia? Ele tinha Moisés e os profetas. Só isso. Moisés e os profetas ali. Jeremias, Ezequiel, Isaías, essas coisas aí, esses nomes difíceis para nós, né? Obadias, todas essas coisas. É isso que ele tinha. E ele disse o quê? Retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Ele vence Satanás com a palavra. Então Jesus, ele conhecia a palavra e também ele cumpria a palavra. Ele não só conhecia, como ele cumpria cada letra desta palavra. Mas agora que você entendeu quantas coisas ricas tem aqui na Bíblia, agora que você começou a entender a importância de ter a Bíblia, eu quero estimular você a ter o prazer na Bíblia, mostrando a história da Bíblia, como ela chegou no Brasil e no mundo. Eu quero que você preste bem atenção agora. Mas antes eu quero que você responda uma pergunta.
Qual é o tema central da Bíblia? Alguém tem noção? Do que a Bíblia trata? Qual é o tema central? Se eu tivesse que falar, a Bíblia ela fala disso. Do que seria? Do amor de Cristo. De quem? Não, você não pode. Você é universitário. Quem mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Quero ouvir o povo. Do homem. O que mais? Do quê? A vida. Tem mais alguém que quer falar, Kátia? Não? Tem mais alguém que quer falar, mana? Mana que gosta de falar? Não? O tema central da Bíblia, primeiro de tudo, é o que o irmão Nelson falou: Jesus. Jesus é o tema. Se eu tivesse que resumir a Bíblia em uma palavra, eu colocaria Jesus. Tudo está apontando para Jesus. Até mesmo semana passada, foi semana retrasada, quando eu preguei, eu falei: Davi já estava representando Cristo. Moisés representa Cristo. Adão, a gente tem até a história de tem o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão é aquele que a gente conhece de Eva. O segundo Adão quem é? Cristo. Tudo na Bíblia está apontando e revelando Cristo. Só que tem algo a mais. Eu ponho como a Bíblia é a história da salvação, da redenção do homem através de Jesus. A Bíblia, o tema central da Bíblia é a salvação, a redenção do homem através de Jesus. Amém? É na Bíblia que a gente entende isso. Mas vamos lá para a história. Esperar as crianças sentar. Pode sentar, tem lugar para todo mundo. Isso, muito bem. Quando a Bíblia começou ali, e começaram a fazer a Bíblia não tinha capítulos nem versículo. Sabe qual foi o ano que ela foi dividida em capítulos? Ano de 1250. Olha isso. 1250 para a Bíblia começar a ser dividida em capítulos, não em versículos, em capítulos. Imagina a gente ler a Bíblia só nos capítulos sem versículo. A gente não ia achar texto nenhum. Aí, em 1445, quase 200 anos, o Antigo Testamento começa a ser dividido em versículos, 200 anos. Aí você acha que o Novo Testamento já foi assim, imediato? Não. 1551, mais 100 anos, o Novo Testamento é dividido em versículos. Tá certo? Aí eu te pergunto, quando foi publicada a primeira Bíblia? Dividiu em capítulo, dividiu em versículo, começou em 1250, 1445, 1551, aí em 1560 a primeira Bíblia é publicada. Olha isso. Quantos anos? 310 anos para uma Bíblia começar a ser feita, tá? Publicada. E aí não era coisa perfeita, isso daqui. Quantos acham difícil ler a Bíblia? Seja sincero aí. Quantos acham difícil? Difícil. Você lê a Bíblia e fala, não consigo entender. É difícil, né? Agora imagina naquela época. Hoje você ainda tem uma traduçãozinha boa. Pode ser que alguns ainda estão com uma tradução antiga. Mas hoje nós temos traduções para tudo. Primeira dica que eu dou para vocês. Se está difícil, compre uma Bíblia na linguagem de hoje. Resolveu os problemas. Porque aí vai ser a linguagem que a gente tem. Tem muita coisa aqui do português que às vezes nem a nossa avó fala mais. Né? Já está totalmente ultrapassada. Então procure. Mas eu quero te mostrar essa questão. São 310 anos para uma Bíblia ser publicada. Só que aí não é nada em português. Aí o Dom Diniz, que é um homem que viveu de 1279 a 1325, ele traduziu o texto bíblico para o português. Só que texto? 20 capítulos de Gênesis só. Ele traduz isso para o português.
Em 1676, João Ferreira de Almeida concluiu a tradução do Novo Testamento. Todos conhecem João Ferreira de Almeida, né? Quando você abre a Bíblia, você vai lá ver. João Ferreira de Almeida. Ele conclui o Novo Testamento, não é a Bíblia inteira. Aí em 1676, ele conclui o Novo. Em 1691, ele faleceu, e aí ele tinha concluído até Ezequiel 41, 21. Então, quando a gente lê aqui, ó, João Ferreira de Almeida, não é a Bíblia inteira, tá? Ele não traduziu a Bíblia toda. Faltou algumas partes. Todos nós pensamos que João Ferreira de Almeida tinha traduzido tudo, mas não. Então, em 1691, ele está quase terminando ali Ezequiel. Aí, 691, aí agora, 1753, a primeira Bíblia é impressa em português. 1753. Olha, em 1250 ela começa a dividir em capítulos. Lá em 1753, a primeira Bíblia em português é impressa. E aí eu falo para você, não é uma vergonha isso para nós? Olha esse povo aqui, ó. E aí, se a gente olhar para a história da igreja, a gente vê que essas pessoas dessa época eram tão fervorosos, davam um baile na gente, e eles não tinham acesso ao que a gente tem hoje. E é tão fácil, né? Isso eu estou falando uma impressão. Não estou falando que aí qualquer esquina lá você vai e compra. Hoje a gente compra até pela internet. Não, é uma impressão da Bíblia. E hoje a gente tem tanto a Bíblia impressa, quanto traduções da Bíblia. Não é vergonhoso para mim e para você isso? Não ler a Bíblia? Mas vamos continuar. Em 1847, foi publicado o Novo Testamento no Brasil. No Brasil, em 1847. Em 1969, foi fundada a Sociedade Bíblica, e aí foi publicada a Bíblia que a gente conhece hoje como edição corrigida e revisada. 1969. Olha quanto tempo. O Brasil foi descoberto em... História de... Bom, todo mundo tem que ser bom de história. 1500. Quantos anos, meu irmão? 469 anos para a Bíblia ser publicada no Brasil. Quanto tempo sem Bíblia, sem acesso à palavra de Deus. E a gente não dá valor. E a gente não dá importância para a leitura da palavra de Deus. Isso é uma vergonha para mim e para você. Isso é uma vergonha. E aí, por último, né? Que a gente tanto conhece aí, a Bíblia que eu acabei de falar, na linguagem de hoje. Porque aí a gente tem ali revista, que se você pegar para ler é uma coisa muito difícil. Eu mesmo não gosto de ler essas Bíblias. Revista e corrigida, revista e atualizada. Eu gosto da NVI, NVT, linguagem de hoje. Aí, para chegar na linguagem de hoje, foi no ano de 1988. Aí todo mundo começou a ter acesso a uma Bíblia na linguagem que todo mundo está acostumado. Nesse português aqui, meu e seu, caipirão, com eu, com, sabe, desse jeitão nosso. Sem ter que falar a vossa excelência, essas coisas do tipo. Em 1988. Então, meu irmão, hoje, eu e você temos acesso à Bíblia aqui, tanto impressa como tradução. Você tem na linguagem de hoje, você tem a mensagem, você tem NVT, NVI, você tem de tudo. Você tem acesso. Você entra na internet e você compra. Você vai numa livraria, você compra. Samuel mesmo achou uma livraria muito boa lá em Rio Preto. Preços bons, inclusive essa Bíblia ele trouxe de lá. Hoje você tem acesso. E muitas vezes não temos dado a importância da Bíblia. E para concluir, meu irmão, eu quero dizer essas coisinhas para você. Se você quer conhecer a Deus, você precisa encontrá-lo de acordo com a forma que Ele escolheu de se revelar à humanidade. Como que Ele escolheu? É na Bíblia. Se você quer conhecer a Deus, se Deus é importante para você, se você tem Deus como a coisa mais preciosa que você tem,
você precisa conhecer e estudar a Bíblia. Você precisa estudar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai te libertar, meu irmão. Lembre-se, acima de toda experiência pessoal, acima de todo sentimento, acima das nossas opiniões, acima da pregação de qualquer pastor, acima de qualquer informação está a Bíblia. A Bíblia está acima de qualquer coisa. É na Bíblia. Nós temos mesmo aqui um exemplo dos crentes bereanos. O que eram os crentes bereanos? Eram pessoas que enquanto o pastor estava pregando, ele estava já na Bíblia olhando, opa, peraí, deixa eu ver se está de acordo com o que ele está falando. Ah, está de acordo. Opa, falou coisa errada, falou coisa que não está na Bíblia. Temos que ser crentes bereanos. Temos que dar importância, porque a Bíblia está acima de qualquer coisa. A Bíblia está acima de tudo, meu irmão. Dê importância à palavra de Deus. Dê importância à palavra de Deus. Fazem 505 anos que a reforma protestante começou. E nós temos visto a igreja regredir cada dia mais. A igreja entrar em tantas confusões, pregar tanta coisa errada, falar tanta coisa errada, tanta coisa que, meu Deus do céu, não dá nem para contar aqui, dá até vergonha de falar. E por que a igreja está vivendo isso, essa decadência? Porque a Bíblia saiu do meio da igreja. A Bíblia está fora da igreja. O que está hoje em alta são filosofias, são homens. O homem tal vai estar em tal lugar, então eu vou lá. O homem tal está com a sabedoria, o homem tal agora tem uma revelação. Meu irmão, a revelação está aqui. Esta é a nossa revelação, a revelação é isso daqui, é a palavra de Deus que é a nossa revelação. Não precisamos de mais nada, tudo o que nós precisamos está aqui dentro. Amém ou não? Amém. Somente a palavra de Deus tem o poder de transformar e reformar as nossas igrejas. Somente a palavra de Deus tem o poder de transformar e reformar as nossas igrejas. Precisamos viver uma nova reforma. Precisamos de homens corajosos como Lutero foi. E fale, não é dessa forma. Não é o que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus não autoriza você a fazer isso. Devemos pregar apenas a palavra de Deus. E devemos pregar toda a palavra. Não é o que me convém. Não é o que eu acho mais bonito. Não, devemos pregar tudo. Quantos pastores hoje têm medo de pregar certas coisas que estão na palavra de Deus? Porque, vai ofender. Será que vai agradar? Será que isso vai atrair mais pessoas? Se eu pregar isso, pode ser que eu vou perder muita gente da igreja. E aí estão se acovardando. Mas nós devemos pregar apenas a palavra de Deus e toda a palavra. Amém? Glórias a Deus. Volte para a palavra de Deus, meu irmão. Volte. Saia daqui hoje querendo muito conhecer a palavra de Deus. Se você não está entendendo, está difícil, faz o que eu estou te falando. Compre a Bíblia na linguagem de hoje. E comece a ler os evangelhos, comece a ler a história de Jesus. Quantas coisas grandes que você vai aprender na palavra de Deus. Aí você não vai mais viver no engano, meu irmão. Amém? Amém. Vamos para o momento da ceia. Queria que você abrisse aí a sua Bíblia em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17. Está aí no telão também. Diz assim: entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de você mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Aí eu te pergunto, por que estamos aqui hoje? Você veio aqui para ceiar ao Senhor? Qual a motivação?
Qual é a sua motivação? Aqui é um contexto que o pessoal realmente tinha um banquete, como a gente vai ter aqui no dia, esqueci de falar, dia 27 de novembro agora, vamos ter o nosso culto de ação de graça. E aí é o momento que está aqui servida a mesa, e aí fala, pode vir comer. E aí todo mundo sai atropelando um ao outro. E aí às vezes vai ter uma pessoa que não consegue andar bem, pode ser que tenha um cadeirante, pode ser que tenha um idoso, e aí todo mundo correu aqui. E aí quando chega o idoso ou o cadeirante, quando ele vai olhar, cadê a comida? Acabou a comida, não tem mais. O que aconteceu? E aí Paulo está falando isso está acontecendo dentro da igreja. Enquanto um está saindo daqui embriagado, com a pança cheia, o outro está passando fome. E geralmente, isso é uma coisa que a gente analisa, né? Não dentro da igreja, mas no mundo cotidiano, geralmente é quem tem mais posse, quem menos precisa, são os primeiros que atacam. E aí aqueles que têm menos condições, que geralmente são mais acanhados, são que ficam por último. E aí não comem nada. E Paulo está falando, essa reunião de vocês está fazendo mais mal do que bem. Porque quando vocês estão se reunindo, vocês estão sendo egoístas. Vocês não estão pensando no próximo. E aí tem gente passando fome e o outro está aí passando até mal, tendo que tomar eno no final da cerimônia, porque comeu tanto que deu até azia. Tá certo? Vamos continuar. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Olha que forte que Paulo está falando. Será que vocês estão desprezando a igreja de Deus? O que é a igreja de Deus? Ele está falando de um salão? Não, ele está falando disso daqui, ó, eu e você junto. Não é do templo, é as pessoas. Nós somos o templo. Nós somos a igreja. Quando estamos juntos, somos igreja. É por isso que não tem como ser igreja dentro de casa. Não tem como. Uma igreja é uma reunião de pessoas. Se você está reunindo com pessoas, tudo bem. Você pode ter uma igreja dentro de casa. Agora, se está só você dentro de casa, você não está sendo igreja. Você precisa estar conectado. Então ele está falando, vocês estão desprezando a igreja de Deus e estão humilhando os que nada têm? Vocês estão humilhando? O que eu vou dizer para vocês? Eu vou elogiar vocês por isso? Claro que eu não vou elogiar. E aí ele começa o tão famoso texto. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam o quê? Então entenda bem, a ceia, qual é o propósito da ceia? É este daqui. Quando a gente pega o pão e o cálice, a gente está anunciando o quê? A morte do Senhor. Aí eu pergunto para todos aqui, quantos acreditam que Jesus morreu na cruz? Acredita aí, Joaquim, Anthony, Kenai, você acredita? Todos acreditam que Jesus morreu na cruz? Então quando a gente está aqui fazendo isso, estamos lembrando que Jesus morreu numa cruz e ressuscitou. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O que é beber indignamente? Fique bem claro. A gente acabou de falar qual era o problema desta igreja. Qual era o problema? O egoísmo. Ele está falando, você viu que Paulo mesmo ele falou, o que vocês estão fazendo? Vocês não têm amor pela igreja? Vocês estão humilhando os que nada têm? Tem gente passando fome. Então, quando vocês estão fazendo isso, e ele mesmo começa o texto advertindo, a reunião de vocês está fazendo mais mal do que bem. Quando vocês tomam a ceia do Senhor indignamente
egoisticamente, não pensando no próximo, não tendo como prioridade o seu próximo, aí sim você é culpado de pecar contra quem? Contra o corpo do Senhor. Eu não estou inventando moda, é só uma interpretação de texto. Porque aqui ele está falando não é você pecar. Não, ele está falando você peca contra o corpo e o sangue do Senhor. E quem é o corpo do Senhor? A igreja. A igreja é o corpo do Senhor. Então ele está falando justamente disso. Aí ele diz: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Quando você examinar e ver a intenção, e aí você reconhecer, primeira coisa, a gente reconhece qual é o motivo da ceia. O motivo da ceia é lembrar a morte do Senhor. E aí a gente examina nós mesmos, e a gente olha e fala, peraí, eu preciso mudar, eu preciso realmente deixar de ser egoísta, eu tenho até hoje vivido uma vida egoísta, não tenho pensado no próximo, eu preciso cumprir aquilo que Jesus falou, que era amar o meu próximo como a mim mesmo. Aí sim, eu estou em condição. Aí sim eu falo, todos nós temos condições de tomar a ceia. Amém? Todos nós. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, sem olhar para o irmão e ver as necessidades do seu irmão, aí você come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, olha como o texto tem a ver. O que ele diz: portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Amém? Aí eu te pergunto, quem tem condição de tomar a ceia do Senhor? É somente aquele que é batizado? É somente aquele que tem 30 anos de igreja? Que tem carteirinha de membro? É maiores de 12 anos, 13 anos, 14 anos e aí vai, 15 e tal? Não. É todos aqueles que entendem que o motivo da ceia é lembrar a morte do Senhor Jesus. Todos aqueles que reconhecem que Jesus veio nesta terra em forma de homem e foi crucificado numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e por isso hoje eu e você temos vida. Todos esses que reconhecem isso têm completa liberdade para tomar a ceia. Amém? Amém, crianças? Vocês concordam que Jesus morreu na cruz por cada um de vocês? Glória a Deus. Amém? Então eu quero chamar os diáconos, irmão Nelson, irmão David. Amém? Vamos orar? Não é nada místico não, tá? Não estou consagrando, deixando o negócio agora ficar poderoso. Outra coisa também que eu gostaria de falar. Isso daqui e este pão não tem poder para curar, para salvar, para libertar, para expulsar demônio, não. Nada disso. O que a gente está fazendo aqui é lembrando, é um memorial, um estimulante. Quando eu pego isso na minha mão, eu dou valor e falo, realmente, Jesus, tu morreu naquela cruz. Eu não merecia, eu era pecador. Quando eu pego esse pão, eu falo, meu Deus, eu sei o sofrimento que você teve naquela cruz. É isso. E mais nada. Tem muita gente que acredita que, eu não tomei ceia, então vai faltar alguma coisa, eu perdi uma bênção especial. Não, a gente não perde nada. Não tem bênção especial. Você perde a oportunidade de estar com o seu próximo, que é uma das coisas que está nesse texto. Quando a gente está ceando, é uma das formas de lembrarmos também que a igreja precisa pensar no próximo.
A ceia do Senhor não é somente lembrar do sacrifício, mas de acordo com esse texto, é lembrar que não podemos ser egoístas. A ceia do Senhor nos ajuda a lembrar dessa história que está acontecendo aqui na igreja, e Paulo está exortando. Será que como igreja estamos sendo egoístas? Será que como igreja temos perdido a prioridade de colocar o nosso irmão, de lembrar do nosso irmão? Ou a gente tem sido como essa igreja, que está fazendo mais mal do que bem? É isso também, meu irmão. Lembre disso. Então ore, irmão Nelson. Pai amado, querido, louvamos o teu santo nome e agradecemos ao Senhor pelo pão, pelo vinho, produtos da terra, bênçãos do Senhor e elementos que simbolizam o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Damos-te graças, Senhor, por esses elementos e consagramos a Ti as nossas vidas, Senhor, nessa noite, para participar desta mesa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você que pegou o pão, comamos o pão. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, por este privilégio que temos aqui hoje, nesta noite, de lembrarmos do Teu sacrifício. Lembrarmos tudo aquilo que o Senhor sofreu. O Seu corpo foi realmente moído. O Senhor sofreu em nosso lugar. Nós, enquanto pecadores, não merecíamos, Senhor, o Teu sacrifício. Mas o Teu amor foi muito maior do que aquilo que merecíamos. E é por isso, Senhor Jesus, que estamos aqui hoje de pé. É por isso que estamos aqui hoje, Senhor Jesus, reunidos como igreja, como corpo, para lembrar do Teu sacrifício. Obrigado, Senhor Jesus. Que isso não saia da nossa memória, Senhor Jesus. Que cada dia mais possamos lembrar, para podermos valorizar mais e mais o Teu sacrifício, o Teu amor e a Tua graça para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Ressurreto e nosso irmão, o Rei da terra e
Aleluia, meu irmão. O teu sangue, Jesus, foi derramado naquela cruz. O teu sangue, Jesus, foi derramado. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Porque muitas vezes temos esquecido, Senhor. Temos esquecido do teu sacrifício, Senhor. Tem misericórdia. Bebamos do cálice. Glórias ao nome de Jesus. Oh, Pai, nós lembramos que o teu sangue nos purifica de todos os pecados. É através do teu sangue que os nossos pecados são perdoados. É através do teu sangue que hoje nós somos considerados justos. Justos perante o Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu sangue. É o teu sangue, Senhor, que nos purifica, nos limpa, nos lava. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Vem sobre nós, Pai. Vem sobre nós. Cada dia mais. Oh, Espírito Santo, enche as nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Só em Cristo posso confiar. É minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei. Rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há. Profunda paz posso encontrar. Consolador, meu tudo enfim. Nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou. Frágil bebê, mas pleno Deus. Que dom de amor, justiça e paz. A salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu. Divino plano obedeceu. Por meu pecado a dor sentiu. Por sua morte eu vivo. Oh, Senhor, vivemos, Pai. É através da sua morte, Senhor Jesus, e da sua ressurreição que nós obtivemos vida. Obrigado, Senhor Jesus. O Senhor padeceu, o Senhor morreu. E hoje estou vivo. Aleluias, aleluias. Seu corpo inerte ali ficou. Luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu. Vivo ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou. Do meu pecado livre estou. De Deus eu sou. E Ele é meu. Comprou-me com sangue de Jesus.
Aleluia! Em Cristo nós iremos permanecer até voltar ou nos chamar. Nós iremos permanecer, Senhor. Em Ti nós vamos permanecer, Senhor. Nós iremos permanecer. Aleluias! Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluias! Só Tu és bom, só Tu és santo, meu Deus. Oh Deus de poder, oh Deus de poder. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, meu irmão, glórias ao nome de Jesus. Vai na paz do Senhor Jesus. Tenha uma semana abençoada de vitória em Cristo. E lembre-se, leia a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Somos estrangeiros, cansados de andar, procurando abrigo, a terra rolar, que possamos ouvir Tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o Teu trono em nossa canção. Somos o Teu povo, santa nação. Sacerdócio eterno e pó desse chão, que possamos ouvir